Maranata Estudos, estamos de volta com mais um vídeo para o nosso canal. O nosso estudo dessa vez está relacionado com o mundo corporativo, o mundo dos negócios, ou também as questões voltadas ao meio acadêmico, ou meio social de um modo geral. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as soft skills e as hard skills, ou hard skill e soft skill, uma palavra de maneira mais simples. Que são o quê? Skills vem de habilidades. Habilidades, a palavra skills vem de habilidades. E esses termos modernos, na verdade, existiam antes o significado, as coisas, os comportamentos de um modo geral, que principalmente as empresas, os meios corporativos, eles buscam os candidatos, as pessoas, né? Mas aí o termo mais novo são as soft skills e os hard skills, né? Que são comportamentos sociais, vamos dizer, as habilidades sociais, comportamentais, e também as habilidades técnicas. As habilidades técnicas. Nós verificamos que comunicação, resiliência, liderança, inteligência emocional, entre outras coisas, são comportamentos das pessoas que são do ser humano. São comportamentos inerentes ao ser humano. Que são coisas que não podem ser medidas. Que tem pessoas, por exemplo, que são bem comunicativas. Tem pessoas que a princípio elas não são comunicativas nos lugares, mas ao longo dos meses, dos anos, no trabalho, elas vão, digamos assim, se soltando um pouco, desenvolvendo de tal modo, através de um estudo mais específico, um curso mais formal, de maneira que aquilo que ela já tinha, vamos dizer assim, no seu ser, no seu comportamento, que de repente não estava bem, digamos, explícito, ela começou a desenvolver. Então, esses comportamentos, essas habilidades sociais, vamos dizer assim, essas competências pessoais, as pessoas que têm liderança, são natas na liderança, mas tem pessoas que também desenvolvem. Contudo, não são coisas que podem ser medidas, por exemplo, como por uma quantidade. Por exemplo, diferente do comportamento social, das habilidades comportamentais, sociais, as hard skills são o quê? As habilidades técnicas. Por exemplo, dominar uma planilha, seja de qual um software que é uma planilha e que a pessoa aprende. Manutenção em máquinas, por exemplo, é algo que a pessoa pode fazer um curso e aprender e que as empresas precisam desses técnicos de manutenção. Por exemplo, outra questão é quando se aprende a tocar um instrumento para atender um determinado fim. Quando se também aprende uma língua estrangeira, um espanhol, um inglês, qualquer que seja a língua estrangeira, até mesmo português, um desenvolvimento para aqueles que não falam português, principalmente. Então essas habilidades técnicas, elas são comprovadas por certificados, declarações, etc. Então aí podem ser medidas. Podem ser medidas por quantidade de planilhas que foram executadas, quantidade de serviço. Então são as hard skills, hard skills. Ou de maneira mais simples, nós temos que a diferença básica é essa. Soft skills seria as habilidades comportamentais, sociais, a maneira com que a pessoa, por exemplo, interage com os outros, a maneira com que a pessoa sabe lidar diante de situações que são desafiadoras, seja no trabalho, seja, digamos, até numa faculdade, de maneira que está sob pressão para um trabalho, para uma atividade em equipe. Então, a soft skill diz muito do que a pessoa, ela expressa muito o que a pessoa tem. Então, essas habilidades sociais, as competências, são relacionadas com soft skills. E hard skills, como nós já falamos, estão relacionadas com as habilidades técnicas. Eu diria no geral que é o saber fazer, hard skills, e o ser, mas com a pessoa
que é o Soft Skills. Então, eu desejo que esse vídeo também venha ajudar você a ficar mais motivado, né? A ter mais motivação de buscar mais sobre esse tema. Esse tema, principalmente para quem gosta da área de gestão, da área de administração, entre outras áreas humanas, sobre psicologia, sobre sociologia, sobre questões voltadas ao meio corporativo e que lidam diretamente com as competências pessoais, as habilidades comportamentais. Então, hard skill também com as questões técnicas do fazer. Então, se você se interessou pelo assunto, a Maranata Estudo está aqui uma dica e um breve exemplo do que são essas soft skills e hard skills. Deus continue abençoando. Brevemente teremos mais um vídeo em nosso canal. Deus continue abençoando a todos e até a próxima.